Será que vou perder todos os ganhos musculares por causa do Covid-19? Agora que o Covid-19 se tornou uma pandémica, os ginásios estão fechados, pessoas estão em quarentenas, nós não podemos ir treinar como normalmente, não há ginásios abertos, e isto leva a uma questão que é: será que devemos entrar em pânico? Será que os meus ganhos de massa muscular estão em perigo? E esta é a altura perfeita para falar sobre uma coisa que cientificamente nós consideramos de a memória muscular. A memória muscular, muito simplesmente, é a capacidade das fibras musculares manterem uma memória de aquilo que já foram em termos do seu tamanho. Isto é muito bom porque eu posso treinar e ganhar um considerável aumento de massa muscular e posso parar de treinar e quando volto ao meu treino, a fibra muscular lembra-se do tamanho que tinha quando eu treinava e rapidamente volta àquilo que era antigamente. Isto é chamado de memória muscular. E agora, antes de falarmos sobre os mecanismos da memória muscular, também dizer que sempre se pode fazer treino em casa. Obviamente, com o peso do corpo, seja a fazer flexões, ou elevações, ou agachamentos, mesmo com a namorada às costas, como eu já fiz, utilizar todo o tipo de treino com o peso corporal para tentar manter os níveis de hipertrofia que a gente tem. Mas, caso não dê para fazer, até porque até pode ser infectado, ou eu, ou toda a gente, e durante este tempo não dá mesmo para treinar. Devo eu preocupar-me? Sim e não. O que é que isso quer dizer? Sim, se eu parar de treinar, o que a gente chama da cross-sectional area, que é a área cross-seccionada da fibra muscular, vai diminuir. Ou seja, o tamanho das fibras musculares, quando eu paro de treinar, diminui. Mas, baseando na memória muscular, há possivelmente dois tipos de mecanismos que me proporcionam eu depois voltar rapidamente àquilo que era. Que um deles é a adição de núcleos por parte das células estaminais à fibra muscular e o outro é a epigenética de modificação em termos de metilação do DNA. Então, a primeira, que é a adição de núcleos por parte das células estaminais musculares à fibra, essa, e já agora dizer que esse é um mecanismo, basicamente o Holy Grail da hipertrofia. Quanto mais núcleos eu consigo adicionar à fibra muscular, maior é o potencial hipertrófico dessa fibra. Portanto, isso é muito importante, por um lado. Por outro, a teoria da memória muscular baseada nos núcleos das fibras musculares é que quando eu paro de treinar, todos os núcleos que adicionei à fibra mantêm-se lá. E depois, quando volto a treinar, basicamente esses núcleos têm uma capacidade de translação de proteína incrível, conseguem sintetizar proteína, essas fibras musculares, por causa dos núcleos, a densidade nuclear toda que têm, conseguem sintetizar proteína a um ritmo astronómico e eu rapidamente volto àquilo que era antes. Depois, mais para a frente, preciso adicionar mais núcleos para ser mais hipertrofiado à fibra do que aquilo que eu era. Mas voltar àquilo que eu era é fácil porque aqueles núcleos ainda lá estão. O outro conceito da epigenética baseia-se na metilação do DNA. A metilação do DNA é quando eu adiciono grupos de metil ao DNA e isso faz silenciar o DNA. Portanto, a gente tem hipometilação e hipermetilação. Hipometilação é quando eu baixo os níveis de metilação do DNA. Isto permite acesso ao DNA e permite ativar mais estes genes e transcrever mais estes genes. Hipermetilação é silenciar o DNA com os grupos metis. O que acontece, e a parte engraçada acerca disto, é que logo após o primeiro treino, a gente tem grupos de DNA que ficam hipometilados e outros ficam hipermetilados.
E isso permite à célula aceder e transcrever DNA específico de hipertrofia e silenciar DNA de atrofia muscular. Esse padrão de metilação, esses genes que ficam hiper ou hipo e hipermetilados, mantém-se mesmo quando eu paro de treinar. Então eu posso parar durante 2 meses de treinar e aquele padrão de metilação mantém-se. Então quando eu volto a treinar, o meu DNA está metilado de uma certa maneira que me permite rapidamente voltar aos níveis de hipertrofia que eu antes tinha. Agora, atualmente na ciência ainda não se sabe bem qual é dos dois mecanismos, ou possivelmente até os dois, podem até trabalhar em conjunto, mas ainda não se sabe bem qual dos mecanismos é o correto. Atualmente, a teoria da adição nuclear, ou dos núcleos ficarem presentes após a atrofia, parece ser menos validada, porque houve muitos estudos em ratos e in vitro que confirmaram essa teoria, mas em humanos ainda não houve nada concreto que validasse isso. In vivo, em estudos mesmo em pessoas vivas. Por outro lado, na epigenética e nos padrões de metilação, isso já foi confirmado mesmo até em pessoas, em grupos humanos. Portanto, parece ser mais pela metilação do que pela manutenção dos núcleos, mas isso ainda está por saber ao certo qual é que são, ou mesmo até os dois. Ok, qual é que está certo? Para ti não interessa. A única coisa que interessa é saberes que realmente o corpo tem, ou fibras musculares têm, uma memória muscular, lembram-se daquilo que eram antes, quando tu treinavas, e mesmo parando meses de treinar, quando voltam a ser retreinadas as fibras musculares, elas têm uma capacidade astronómica de voltarem ao tamanho que tinham anteriormente. E agora já sabem sobre memória muscular. Malta, espero que tenham gostado do vídeo. Liguem as notificações na campainha, subscrevam ao canal, comentem, podem ver as referências na descrição do vídeo, ver a pesquisa científica, se quiserem, se tiverem curiosidade para tal. Partilhem isto com todos os bros que estejam cheios de medo que agora, por causa do Covid-19, vão perder a sua massa muscular toda. E eu vejo-vos a vós no próximo vídeo.